Uma boa tarde a todas as colegas e aos colegas e obrigado por terem aproveitado esta oportunidade para nós podermos conversar. Aliás, hoje mesmo tomamos a decisão, nós vamos ter agora várias reuniões com o Ministério, não sabemos se algumas também sobre concursos, mas de certeza que sobre carreira e tempo de serviço, e nós iremos sempre, após cada reunião, ou no dia seguinte, ou em limite no outro dia, realizar plenários destes para que os colegas todos possam sempre estar informados em cima da hora do que é que está a ser negociado e o que é que aí vem, porque tem a ver com a vida profissional de cada um, com o salário, com o concurso, com a colocação, com a estabilidade. Isto é um tempo que eventualmente poderá ter muitas mudanças, nem todas grande coisa, e portanto convém que todos vamos podendo acompanhar e estar a par e também nós irmos recolhendo as opiniões e as posições que os colegas têm, sem substituir as reuniões de escola, o trabalho de escola, evidentemente isso é fundamental na nossa atividade, mas às vezes é sempre mais rápido conseguirmos logo no dia seguinte a uma reunião a podermos nos encontrar. Nós fizemos este plenário e promovemos este plenário aqui no Sindicato de Pessoas da Região Centro, os outros sindicatos também da FENPROF estão a realizar plenários idênticos, porque temos recebido inúmeros telefonemas, como se adivinha facilmente, não é? Muitos colegas têm-nos contactado, têm vindo ao sindicato, têm telefonado, porque há muitas dúvidas e eu diria até algumas ratoeiras neste concurso que convém ter muito cuidado. Alguns colegas, por exemplo, e depois o Vítor irá falar disso, que por vezes pensam que determinada opção pode ser mais favorável para eventualmente poderem ter uma certa aproximação da área da residência e ela não funcionar e, pelo contrário, até ser mais penalizadora, porque este concurso, depois em termos práticos, já vamos perceber, vai, por exemplo, praticamente anular a mobilidade interna ou outros tipos de colocação ou de modalidade do próprio concurso. E, portanto, nós queríamos, e é esse o objetivo principal, poder trazer aqui um esclarecimento que, tendo estado o Vítor na coordenação das negociações deste projeto, também em várias das reuniões, mas ele irá então trazer essas informações já acrescidas, como disse a Anabela, de uma reunião que acabou agora mesmo de se realizar em Lisboa, na Direção-Geral que vai coordenar o concurso, na DGAI, sendo que há ali um ou outro aspecto que também, enfim, não decorre propriamente do decreto, mas que nos foi agora dito que irá ser tido em conta. Eu acho que nós temos que lembrar, até por um motivo que já vão perceber qual, que este concurso é diferente, não é o regime que nós defendemos, mas é diferente do regime que o João Costa defendeu. Se fosse o que o João Costa defendia desde o início, lembrar, o concurso era de 5 em 5 anos, tinha aumentado de 4 para 5, ele para já, e até qualquer tipo de alteração é anual. Seriam os diretores de escola a escolher a maioria dos colegas, dos professores da escola, de acordo com o chamado perfil de competências, o que não conseguiram que passasse. A graduação profissional era um item com muito pouco peso e, portanto, seria sobretudo a escolha feita pelos diretores e havia um conselho de diretores em cada QZP que iria definir a vida dos professores, fossem do quadro de escola, do quadro de agrupamento, do quadro de zona ali dentro. Esses diretores é que seriam tomariam a decisão sobre onde é que cada professor estaria colocado. QZPs que não eram da dimensão atual, dos tais 63, mas coincidentes com as CIM, as comunidades intermunicipais ou as áreas metropolitanas, ou seja, que claramente abriam à possibilidade de uma ingerência também das câmaras municipais no quadro do processo de municipalização. Isto era muito mau, aliás, foi o que esteve também na origem das grandes manifestações e dos grandes protestos e das greves e tudo isso que se fizeram o ano passado. O ministro, contrariado, teve que alterar muitos dos seus intentos e, portanto, do seu projeto, mas ainda assim houve aquilo que nós chamámos linhas vermelhas que não foram ultrapassadas, e essas linhas vermelhas nós não podíamos assinar qualquer acordo e é preciso chamar a atenção para algumas delas. Em primeiro lugar, embora com poucas competências, ficou constituído esse Conselho de Diretores,
que vai ter com outra designação, mas o Conselho de Diretores, que é ele que vai definir dentro das áreas dos QZPs colocações de professores, nomeadamente em horários compostos, ou seja, horários que têm partes em várias escolas e com a colocação de professores nesses horários. A mobilidade interna praticamente desaparece, mas pronto, se as escolas ficassem com os quadros adequados, essa era uma questão menos grave. O problema aqui, e se as pessoas se aproximassem da área da residência, o que não é necessariamente assim, com o regime de concurso, e outros aspectos também que depois lembraremos e que não permitiram que nós tivéssemos, nomeadamente os horários compostos e a possibilidade de professores terem que ficar com horários em várias escolas e terem que andar a saltar de escola em escola. Isso não foi ultrapassado e, portanto, nós não poderíamos de forma alguma estar de acordo com o regime que ficou, ainda que reconheçamos que ele tem muito pouco a ver com o processo inicial e as primeiras propostas que o Ministério apresentou em sede negocial. Agora, é claro, nós temos aí um novo governo, não é? Já não é o governo que aprovou este regime. Não conhecemos, conheceremos amanhã o programa do governo, mas conhecemos o programa neste caso do PSD e do CDS, portanto, são os partidos do governo agora, e conhecemos também o que o atual secretário de Estado, não tanto o ministro, porque o ministro nunca falou muito ou praticamente nada de educação, aliás, nem é ele que vai ter a educação. Quem vai ter a educação é o secretário de Estado adjunto e da Educação, Alexandre Homem Cristo, que nos levanta muitas, muitas reservas. É um homem que, por exemplo, em 2014 escrevia que o título de um dos seus artigos é Temos Maus Professores, e, portanto, todo o artigo era por ali abaixo a desancar nos professores de cima a baixo. Alguém que, por exemplo, em 2016 tomou posição clara do lado dos privados contra os professores das escolas públicas e, portanto, naquele tempo em que houve aquela coisa de acabar ou não com os contratos de associação que não eram necessários e daquelas manifestações, ele esteve sempre do lado do privado contra as escolas públicas e, portanto, é alguém que, por exemplo, defende, e isso está, aliás, que teve até uma posição contra o próprio PSD em 2018, pelo PSD na altura, durante algum tempo, ter defendido a recuperação do tempo de serviço, que ele considerava que não deveria ser recuperado. Portanto, nós temos aqui, enfim, muitas preocupações com o que aí vem de secretário de Estado, que na prática vai ser ministro, uma vez que o ministro vai ter o ensino superior, e relativamente ao futuro dos concursos, aquilo que estava no programa eleitoral dos partidos, que agora são governo e que é também defendido por Alexandre Homem Cristo, é, por exemplo, praticamente fazer desaparecer a graduação profissional, considerando que os diretores, a direção das escolas deve ser reforçada mais ainda do que aquilo que já hoje é, do ponto de vista das competências, que o processo de municipalização deve ser aprofundado, que os professores devem ser selecionados pelos próprios diretores, tendo em conta um conjunto de critérios onde, por exemplo, se destaca a eficácia dos professores medida por um critério também que nós que sempre consideramos muito negativo, do ponto de vista que depois iria resolver ou irá resolver quer a colocação, quer a própria remuneração dos professores, que são os resultados escolares dos alunos, com tudo o que nós sabemos que são fatores que influenciam esses resultados escolares e depois ser isso que implica ou que determina a avaliação de cada professor e que determina a colocação dos professores, ou renovação de contratos, ou manutenção de professores de QZP, ou até a colocação, pronto, de professores para os quadros das escolas e agrupamentos. Sabemos que a questão da colocação de professores é uma das prioridades que o Ministério atual irá apresentar na primeira reunião. A primeira reunião é na próxima semana. Ainda não chegou a convocatória, mas o Ministro disse que esta semana teríamos a indicação dessa data. À partida, um primeiro aspecto será precisamente a questão do tempo de serviço. Esperemos que assim seja, esperemos que seja para uma recuperação que, no entanto, se nos apresentarem uma proposta de 5 anos, nós teremos que ter aqui algum cuidado e pensar bem, porque 5 anos significa, se começarmos em 24, se começarmos em 24, Já significa não tenho 24, 25, 26, até hoje. 27, 28, Vamos lá ver. Pronto, até agora 2028,
até 2028, e isso significa o quê? Que cada ano que passar aumenta o número de professores que não vai recuperar na coisa nenhuma, ou pelo menos já não consegue recuperar tudo, por uma razão tão simples como esta, é que as pessoas a partir de metade do oitavo escalão, da segunda metade do oitavo escalão, portanto, no terceiro ano do oitavo escalão, já não conseguem recuperar todo o tempo que perderam. E se já estiverem no topo de carreira, ou se entretanto se aposentarem, acabou, não recuperam coisa nenhuma, coisa que nós também tentaremos na negociação, que haja aqui alguma coisa que compense e tudo isso, uma vez que nós, na Madeira e nos Açores, assistimos a uma recuperação que começou em 2018 e está a acabar agora, 2018, 2019 e está a acabar agora, e nós ainda nem começámos, o que quer dizer que por cada ano que passa o custo da recuperação fica mais barato porque as pessoas já não têm tempo para recuperar. E depois há muitos professores mais jovens, muitos até que saíram da profissão, mas que eventualmente poderão vir, tudo isso já não têm tempo a recuperar porque nunca trabalhavam ainda nesse tempo. Portanto, nós temos que ter aqui um processo rápido de recuperação, o nosso máximo que iremos admitir são 3 anos, temos que tentar que as vagas desapareçam porque senão as pessoas não vão conseguir recuperar o tempo porque ficam encalhadas nas vagas. E, portanto, isto tem a ver com a recuperação. E depois há as outras coisas. Há as outras coisas, as questões da precariedade, as condições de trabalho, os horários de trabalho, tudo aquilo que tem vindo a dificultar a vida dos professores, a mobilidade por doença, a reinscrição na Caixa Geral de Aposentações, e depois algo que nos preocupa, por exemplo, já se começa a ouvir falar que para a falta de professores o governo admite, ou o Ministério admite, recorrer a entidades como a Teach for Portugal, essa organização multinacional e internacional que coloca nas escolas jovens que não são professores, trabalhar com os alunos, que nós até já contestámos que isso acontecesse em alguns sítios, porque é uma forma de, se isso acontecer, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, de embaratecer a mão de obra dos docentes e de aumentar horários de trabalho que depois tenderão a aplicar-se a todos. E, portanto, nós temos que estar aqui muito atentos e também atentos ao que pode acontecer à escola pública, saber de nós que os contratos de associação, o cheque-ensino e todas essas modalidades de privatização, ou pelo menos de colocação do privado em pé de igualdade com o público, estão em cima da mesa neste momento. Evidentemente que nós sabemos que não há aqui uma maioria absoluta, o que poderá dificultar algumas destas medidas, mas obviamente que não podemos estar desatentos, porque sabemos que, apesar de tudo, a Assembleia da República tem uma maioria de deputados que tem uma perspectiva liberal da educação, da saúde e de outras áreas, e, portanto, nós vamos ter um tempo complicado, um tempo difícil, um tempo em que temos que estar muito atentos ao que vai acontecer, um tempo em que podemos ter que voltar a mobilizarmos-nos para defender o que é essencial, nomeadamente a escola pública, porque repare-se uma coisa, se agora ainda por cima com mais de 20.000 vagas para colocação de professores, se vier aí uma estratégia de privatização ou uma estratégia de colocar em pé de igualdade público e privado, colegas, o que nós podemos ter é, a certa altura, conta o tempo de serviço aos professores, mas milhares de professores ficam em horário zero e são postos a andar. Isto aconteceu, eu lembro, não estou a dizer isto porque me parece, isto aconteceu em 2013. Em 2013, com o Nuno Crato, nós fizemos aquela greve de quase um mês e meio às avaliações finais, precisamente porque as escolas estavam a ser despejadas de alunos que eram colocados em colégios, desde lá em cima, em Vila Nova, para Vila Praia de Âncora, Vila Nova de Âncora, portanto, lá no extremo norte do país, até por aí abaixo, sobretudo aqui na região centro, na nossa região, aqui nas zonas de Aveiro, de Coimbra, de Leiria, de Viseu, e depois também em Lisboa e por aí fora, nas Caldas da Rainha, e em que havia escolas que os alunos eram desviados, porque as carrinhas dos colégios iam buscá-los à porta de casa, a escola pública não tinha essas carrinhas, e a certa altura o governo estava para pôr a andar 12 mil professores. 12 mil professores. E foi isso que levou a essa greve, que aliás depois levou a que eles pusessem serviços mínimos às avaliações finais,
mas essa greve foi fundamental para nós conseguirmos que 12 mil professores não passassem para o processo de requalificação e ao fim do ano não fossem postos a andar e ficariam, muitos deles sem salário e outros eram transferidos para outros serviços. E, portanto, é preciso cuidar com isto, porque, como eu dizia, a certa altura podemos agora conseguir uma colocação melhor e nós sabemos também que a maior parte das escolas tem um número de vagas aberto acima do número que foi até declarado pelas próprias escolas, mas é um número que é bem calculado porque tem a ver com as necessidades que as escolas manifestaram ao longo dos últimos 3 anos, quer a nível de QZPs, quer a nível de contratações anuais em horários completos, mas evidentemente que basta, por exemplo, a possibilidade de os alunos serem desviados para colégios, de aumentarem um bocadinho o número de alunos por turma, 2 ou 3, como forma de compensar a falta de professores, de mexerem nos horários de trabalho. Bastam às vezes pequenos toques nos horários, no número de alunos por turma ou nesta questão dos contratos de associação, para nós passarmos de um tempo de falta de professores para um tempo em que vão dizer isto era uma questão de gestão. Com uma boa gestão dos professores, afinal não há falta e até já temos que nos livrar de alguns. E eu lembro que o ministro que nós temos não é ninguém da área da educação, é um economista e é um especialista em gestão. Gestão também de recursos humanos. Isto, portanto, para dizer que o tempo de serviço é muito importante e vamos lá à sua devolução a quem tem direito a ele, mas tenhamos muita atenção para que ele não seja também algo que nos vai distrair e quando dermos por nós, estamos aqui a ver como é que impedimos que muitos professores sejam postos a andar e nem falo de contratação, que eles são capazes de querer quase acabar com ela, falo mesmo de professores dos quadros, porque foi o que aconteceu há 10 anos atrás, em 2013. Pronto, vou terminar dizendo que nós vamos ter a primeira reunião, em princípio, na próxima semana, pelo menos foi isso que foi anunciado pelo Ministro há dias. Nesta reunião iremos levar uma proposta de protocolo negocial para a legislatura, onde teremos as questões que propostas, proporemos soluções para os problemas que afetam a nossa profissão e, portanto, os professores, desde o tempo de serviço, claro, a questões que têm a ver com o concurso ou que têm a ver com a mobilidade por doença. Temos que ter muito cuidado em mexidas que eles queiram fazer. Se quiserem mexer no Estatuto da Carreira Docente, se quiserem mexer na avaliação de desempenho, que é uma miséria, mas se quiserem mexer para pior, se for para acabar com as cotas, cá estaremos. Se quiserem mexer na lei de base do sistema educativo, nós temos que estar com muito cuidado a perceber o que é que querem mexer, porque podem ser mexidas que depois é muito difícil de voltar atrás. Levaremos as nossas propostas em protocolo negocial e também a proposta para a devolução do tempo de serviço aos professores em 3 anos, a alguns o tempo todo, 6 anos, 6 meses e 23 dias, a outros uma parte, quem teve horários incompletos, horários temporários, quem esteve só colocado parte deste tempo, portanto é abrangendo todos, não é apenas quem estava colocado o tempo todo, é o tempo todo ou parte desse tempo, e também para os colegas, que são muitos, que são milhares, que perderam o tempo de serviço definitivamente não o podendo recuperar. Portanto, é isso que nós iremos levar na primeira reunião e depois veremos a música que eles vão tocar para acertarmos o passo com a música. Uma última notinha, só para dizer que eu já o disse, né? Podemos ter mais rápido do que pensamos de ter que voltar ao protesto, vamos ver, vamos ver. Era bom que não, mas não me parece que isto esteja para aí virado. Mas também dizer aos colegas, e aqui neste caso aos colegas sindicalizados, e a quem não se sente sindicalizado, se sindicalize, que este é um tempo em que nós vamos ter que ter tudo muito em dia. Para os concursos, é a primeira vez que se vai realizar este concurso, com milhares e milhares de candidatos, com milhares e milhares de vagas, com colocações que vamos ver como funcionam e, portanto, provavelmente muitos colegas irão precisar do apoio que é indispensável, nomeadamente não só a nível dos nossos serviços de atendimento, que nós podemos dar também enquanto dirigentes, mas até dos serviços jurídicos, com recursos hierárquicos, com reclamações. É natural que, sendo um primeiro concurso, o próprio algoritmo
da colocação possa, por vezes, falhar, e se isso acontecer, se não funcionar, pode ter erros, e nós temos, ainda no passado recente, olha, no tempo do Nuno Crato, erros tremendos nas colocações de professores, que depois até acabou com o ministro a vir pedir desculpa no Parlamento aos professores, mas já tínhamos tido, por exemplo, no tempo do David Justino, e portanto, oxalá que essas confusões não surjam, mas não estamos livres delas. E não estamos livres delas, como não estamos livres do ponto de vista de cada um dos professores, por problemas vários, às vezes na própria plataforma das escolas, etc., de ser necessário avançar para reclamações, para recursos hierárquicos, etc. E o mesmo em relação à questão do tempo de serviço. O tempo de serviço, para as pessoas depois serem reposicionadas rigorosamente nos sítios, tem que haver contagens de tempo de serviço que sejam claras e inequívocas de cada um. Não pode haver erros das escolas, não pode haver erros do Ministério, não pode haver erros da pessoa. A pessoa tem que conseguir confirmar os dados que lá estão para que, no caso de ser necessário, poder reclamar porque se deixa passar um determinado tempo, aquilo consolida e a pessoa perde tempo de serviço, e, portanto, dizer que o sindicato estará disponível, claro, como não podia deixar de ser, para apoiar todos os seus associados. Sabemos que há colegas que estão também aqui a participar hoje, e quisemos abrir a todos, que não sendo sindicalizados, no entanto, poderão fazê-lo. Nós iremos passar, como a Anabela já falou, um link também com uma ficha de pré-sindicalização. Quem quiser preenchê-la, os que não forem sócios, evidentemente, podem preencher essa ficha de pré-sindicalização, que depois serão contactados para poder fazer a sindicalização definitiva, para que possam depois contar com o apoio que for necessário, evitando assim até pagamentos de cotizações para trás, que sim seriam sempre mais caras. Pronto. Já agora também dizer isto para sócios e não sócios, porque estamos no IRS, não esquecer que a cotização sindical a partir deste ano releva integralmente 100% para dedução em IRS, ou seja, toda a cotização sindical do ano passado, do ano 23, que depois vai surgir lá no papelinho do IRS no final, devem confirmar se lá está, ou se não estiver, devem pedir no sindicato a declaração. Ao contrário do que aconteceu até o ano passado, é elegível para dedução fiscal a 100%. Isto significa que praticamente ser sindicalizado hoje não tem qualquer custo, porque a verba é quase na íntegra devolvida depois quando chega a estes acertos do IRS, fazendo parte daquele dinheiro que a gente recebe. E, portanto, sendo assim, alguns colegas, às vezes, por dificuldades económicas e tal, não são sindicalizados, mas agora esta questão fica ultrapassada porque, na verdade, essa verba, essa cotização é elegível. E, portanto, se querem ter também esse apoio, como os colegas sindicalizados, aproveitem, têm aí a ficha de pré-sindicalização, preencham e depois serão contactados. Para todos, nós vamos agora então entrar no início da reunião. Vou passar a palavra à Anabela, ao Vítor, talvez já, porque ele inclusivamente irá partilhar connosco aqui há uma apresentação com alguns indicadores, com indicações, assim é que é, sobre o mecanismo do concurso, e depois no final, havendo dúvidas, vou tomando as vossas notas, havendo dúvidas poderão ainda pôr algumas questões de natureza técnica e de funcionamento do concurso para podermos tentar ver se são questões que já conseguimos responder ou se até são questões que ainda ninguém se tinha lembrado, também pode acontecer, e que nós colocaremos ao Ministério da Educação para que ainda durante estes primeiros dias do concurso possam ser clarificados, nomeadamente naquelas FAQs que o Ministério costuma sempre publicar. E, portanto, colegas, foi isso que nos trouxe aqui. Também ter dado esta palavra, uma vez que temos um governo novo, sobre a situação que estamos a viver e que iremos com certeza agora conhecer melhor depois desta reunião com o Ministério. A reunião ontem dos diretores tinha a ver sobretudo com a questão das provas digitais. Aí a FENPROF também tem sido clara que não tem sentido estar a fazer provas digitais num momento em que há muitos computadores avariados e em que há muitos alunos com menores competências digitais do que outros, e portanto há aqui fatores de desigualdade que também neste momento ainda existem.
um dos argumentos para que seja difícil passar para o papel é que daqui até à realização das provas é muito difícil comprar papel. Pronto, é o país que temos. Vamos ver como é que isto funciona. Vítor, Oh, oh, peraí, oh, na colegas, Austrália. peraí. Aconteceu um problema, isto às vezes, enfim. Parece que há coisas, acontecem sempre nestas. O computador onde o Vitor estava resolveu reiniciar e apagou-se completamente. Portanto, ele está a tentar resolver problemas. Não, ele vem aqui para o Ah, meu então vem para aqui. computador, Este também ou não há. vai para aí, tudo bem, só que ele tem o PowerPoint e ele está a tentar Sim, sim. rapidamente que aquilo. Isto Ai, que aquilo. foi, ó, colegas, isto foi porque nós estávamos a dizer mal do governo e os tipos aí, um Pois, se calhar, ao entrar se calhar. no computador. Opa, o que é que eu peço também às pessoas? Não mexam nos botões, porque agora uma colega aqui partilhou um quadro branco. Enfim, tenham algum cuidado onde mexem, nas teclas onde mexem, está bem? Porque senão isto, daqui a pouco o Vitor vai partilhar o PowerPoint e depois, embora não seja possível depois partilhar mais nada, enquanto ele está a partilhar o PowerPoint dele. De qualquer forma, tenham atenção a isso e tenham atenção também aos vossos microfones, porque isto está programado para as pessoas entrarem sem som, que é para depois não haver muito barulho, mas claro, as pessoas às vezes querem cumprimentar-se umas às outras e depois esquecem-se do microfone ligado. Por favor, portanto, não tenham atenção a isso, está bem? Também dizer que há aqui muita gente a perguntar se a sessão está a ser gravada, a sessão está a ser gravada e depois a gravação vai ficar disponível. Atenção aos microfones, colegas. Vai ficar disponível no nosso site, está bem? E, portanto, toda a gente poderá depois ver no site. Eu estou a tentar ver se o Vítor, só um bocadinho, se o Vítor já conseguiu resolver o problema dele, está bem? Ó Mário, fala aí mais um bocadinho que eu vou ali no É instante para a possível. sala ao lado e É, já. é, não, é aquilo que tínhamos já agora a dizer que em relação à Caixa Geral de Apresentações, nós iremos com certeza pedir uma reunião à Ministra do Trabalho, à nova Ministra do Trabalho, no sentido de podermos garantir a reinscrição. Nós temos as ações em tribunal, a reinscrição dos professores. E relativamente ao tempo de serviço, no entanto, já agora também, já enquanto o Vitor não entra, lembrar uma coisa. Nós temos que haver os 6 anos, 6 meses e 23 dias, para quem trabalhou esse tempo todo, em horários completos e anuais, claro, pode haver colegas que são só 4 anos, outros 5, outros 7, mas nós não podemos deixar cair o acelerador, por um lado, não porque ele seja grande coisa, porque ele dispensa muitos colegas de vagas. Nós o que iremos tentar é que essa dispensa de vagas seja alargada a todos os professores. Parecia que estava ali o Vitor a entrar. A todos os professores, para que as vagas, na verdade, vão desaparecendo da carreira. Portanto, temos que ter isso em conta, essa necessidade. Temos que garantir que os colegas, que pelo acelerador foi permitido recuperar tempo de serviço de espera nas vagas, que se mantém essa recuperação desse tempo, que em alguns casos chega a ser de 2 e 3 anos, e temos de garantir que os colegas que usaram o tempo de serviço, 2 anos, 9 meses e 18 dias, para poderem subir na graduação das vagas, que esses colegas irão conseguir também recuperar esse tempo, porque esses colegas ainda estão a haver os 9 anos, 4 meses e 2 dias, os que usaram o tempo todo na altura para poder passar nas vagas. E, portanto, mesmo o decreto-lei, que às vezes a malta pensa assim, é fácil, 6 anos, 6 meses, 23 dias, são 2.933 dias, é dividir por 3, como nós propomos, ou dividir por 4, como propõe o PS, ou dividir por 5, como propõe o PSD, enfim, depende, não é? Mas não é tão fácil assim, porque há um conjunto de outras situações, muitas situações, que se não forem consideradas neste âmbito, isto pode levar a que algumas situações discriminatórias de carreira que existem se mantenham. Por exemplo, as ultrapassagens
que nós mantemos as ações todas em tribunal, ainda sem respostas definitivas, e, portanto, até isso nós temos que tentar resolver também agora neste processo, porque é um processo de regularização ou normalização da carreira, e se assim não acontecer, isto vai dar ainda ou melhor, pelo menos vai manter a confusão que existe no âmbito da nossa carreira entre colegas com o mesmo tempo de serviço, ou até colegas com menos tempo de serviço que já estão à frente dos outros, e portanto nós temos que tentar normalizar o tempo também agora aqui.